A mudança financeira da vida, ela tá quando você pensa em como ganhar mais e não como gastar menos. A cultura do brasileiro é como gastar menos. Ele acha que ele vai ter uma vida confortável gastando menos. Ele vai ter vida confortável ganhando mais. Gaste seu tempo pensando quanto você pode ganhar mais. Fala galera, estamos começando mais um Sabedoria Cast. Eu sou o Gabriel Zanirato. Eu sou Alessandro Moisés. E eu sou Rebeca Moisés. Bom, tem um estudo que fala que o dinheiro está ligado ao emocional. Que a maneira que a gente trata o dinheiro é a maneira que a gente aprendeu, que viu os nossos pais tratar. Isso acaba gerando fica cravado na gente e a gente vai lidar com o dinheiro da maneira que a gente viu. E o problema é, quem é da nossa geração, a minha ou a sua, a da pastora, a ideia que os nossos pais tinham é aquela jornada de vida, né? Compra a casa própria, o carro financiado, e a gente está vivendo em um mundo hoje que tem gente que mais nova que fala, cara, não compensa nem ter carro, dependendo de como o cara trabalha, onde ele trabalha, a maneira que ele vive. O que é o certo? Qual a sua visão do que as pessoas têm que fazer hoje para ter uma abundância financeira, para ter uma vida extraordinária na área financeira dela? Olha, como eu falo, sempre a pessoa tem que buscar o equilíbrio, né? E, por exemplo, na Europa, você pega as pessoas que moram na Europa, executivo praticamente anda de metrô, porque é muito mais fácil, é muito mais rápido. E acaba que o cara tem até um carro, mas ele tem um carro mais voltado para a família. No final de semana ele vai viajar com os filhos, com a esposa, e ele acaba não usando o transporte público, é muito mais usado. O lance que acontece, que eu vejo, é que as pessoas elas buscam ganhar dinheiro por algum motivo. E o que está muito incrustado na sociedade, né, principalmente na sociedade brasileira, é a competição. Então o cara busca o dinheiro porque ele sempre está competindo com alguém. Então ele ou está competindo com um amigo, ou ele está competindo com um parente, ou ele está competindo com algo que, vamos dizer, provocou ele. Falou assim, cara, você não vai vencer na vida. Ah, você não vai ser ninguém. Você nunca vai ter isso, você nunca vai ter aquilo. E você pega aquilo ali e serve como um combustível para o cara poder atingir o objetivo dele e mostrar para o outro, né? Falando assim, aí ó, tá vendo? Você falou que eu não vencia e eu venci. Então, sempre tá atrelado na cultura esse tipo de competição. O que é o ideal? O ideal é você projetar para a tua vida aquilo que te satisfaz. Então, eu nunca falo para a pessoa assim, você tem que ganhar dinheiro, você tem que viver uma vida para ganhar dinheiro, você tem que buscar ganhar dinheiro. Não. Eu entrei num táxi uma vez, acho que eu já contei isso daí, no Rio de Janeiro, e eu falei pro cara assim, pô, me leva pro Galeão que eu tenho 30 minutos para chegar, vou perder o voo. O cara falou assim, é dessa missão que eu gosto. Aí eu falei assim, pô, é mesmo? Você gosta dessa missão? Aí o cara falou assim, essa missão que eu gosto, porque eu falei assim, você gosta de ser taxista? Aí ele falou, meu avô era taxista, meu pai era taxista e eu sou taxista. E você olhava o táxi do cara, era um Corolla, né, novo, limpinho, sabe, zerado por dentro, com a balinha lá, com tudo, né, até mesmo antes do Uber. Ou seja, o cara tratava o cliente dele, ele estava fazendo um trabalho que satisfaz a vida dele. Então esse cara tava com um carro zero, né? Eu tenho um cara que presta serviço para mim também de transporte, que o cara tem um apartamento de 140 metros quadrados, com churrasqueira na sacada, paga cursos para o filho dele, o filho estuda em escola particular. Então o cara buscou um equilíbrio de falar assim, eu quero, é a minha profissão, eu faço isso bem, eu me satisfaço com a minha profissão, e quando você tem isso na tua veia, você faz com qualidade, o cara ganha dinheiro, entendeu? Então não tem como assim o cara não vencer se ele tá fazendo algo dentro do dom dele, se ele faz com paixão e se ele põe a excelência dentro daquele dom, entendeu? Você sabe que tem um amigo nosso no marketing digital
que ele começou a escalar o negócio dele, né? Tem um curso de desenho, ensina as pessoas a desenhar. Ele chegou ali num ponto de tirar um salário mensal, que até o Érico chegou para ele e falou assim, cara, isso aí dá para escalar muito mais. Aí ele falou, Érico, eu tenho tudo que eu sonhei, eu tenho o tempo que eu quero com a minha família, e eu sei que se eu escalar, alguma coisa eu vou desequilibrar. sacrificar. Exatamente. Então, para mim, é o que faz sentido. E quando eu vi isso aí, eu falei, caramba, é muito louco. Eu tenho outra cabeça, mas no conceito dele, ele chegou num ponto que ele alcançou o equilíbrio que faz sentido para a vida dele. E eu queria que você contasse aquela história que eu acho que já aconteceu com a maioria dos brasileiros que começaram do zero ou que passam por uma situação difícil, que é quando chega a pior visita. Acho que não existe uma visita pior para a gente receber em casa do que o funcionário da companhia de energia elétrica doido, porque parece que eles têm... ninguém me xinga, mas os caras curtem, vai. Esse cara vem, cadê o comprovante? Aí você fala, rapaz, mas eu paguei. Não, quero comprovante. Mas não caiu, você fica com vergonha. E no final ele vai lá e, pum, mete o alicate. Me conta essa história aí, como que foi? Foi assim. Quando a gente se conheceu, né, a gente já logo se identificou e viu que era pra gente casar, né? A gente já foi assim, meio que uma coisa meio... parecia algo divino que um encontrou o outro e falou, não, a gente vai casar, cena de filme. A gente teve os percalços, tal, que ao longo dos podcasts a gente vai estar contando, mas ela tinha um problema no útero, né? A Rê tinha um problema no útero e a médica falou assim, vocês têm que casar logo para ter filho logo, porque ela vai ter que tirar o útero. Praticamente foi meio que... E a gente tomou a decisão e não vamos casar, e casamos eu com 25 anos, ela com 21. Então, eu não tinha ainda estrutura financeira para poder casar. Só que eu decidi casar, porque uma coisa eu tinha na minha mente que eu ia vencer. Né? E eu tinha já feito a virada mental na minha vida, já estava com a pessoa que ia me acompanhar o resto da vida, e agora era uma questão de eu construir meu patrimônio. Só que eu ainda estava quebrado, entendeu? Então, meu carro foi apreendido porque... acabou que a gente teve parcela atrasada do carro e foi fazer um pagamento, mas a gente tomou um golpe, porque nessa hora tudo contribui, né? E aí o cara, num determinado vez lá que a gente estava atrapalhado, eu posso falar sobre o que a questão emocional do dinheiro é para a pessoa, e eu não tinha essa questão emocional dentro de mim ainda feita. Então eu simplesmente... administrava mal e deixava de pagar contas que você é recém-casado. E aí ela me mandou, ou me ligou, acho que ela me ligou na época, não tinha WhatsApp, me ligou e falou, estão aqui em casa para cortar a luz, né? E o David era pequeno, meu filho, que tinha nascido, sei lá, ele tinha uns... Não, ele tinha uns 3 anos. Uns 3 anos. Ele tava com catapora até. Tava com catapora. Meu céu. Você vê que um cara quebrado pode ficar mais quebrado ainda. É tipo aquele filme que o cara fala, nossa, nada poderia piorar. Aí começa a chover. Quebrado no bolso, quebrado no coração. Né? Mas conta aí, né? Como foi a hora que o cara... tensão. O vilão... Não, eu lembro que era assim, a gente morava em apartamento, então era, a senhora pode descer aqui, né? Ainda fica todo mundo sabendo que a sua luz vai cortar, sim. O porteiro liga, então o prédio inteiro sabendo que vão cortar a sua luz. E a senhora pode descer aqui, que o rapaz da Eletropaulo tá querendo ver a conta de luz. Aí eu liguei para ele e falou, não pagou, né? Eu vou pagar agora, mas... ele aceita, né? E aí o rapaz, não adianta você pagar agora, eu quero, se não pagou antes, eu vou cortar, tal. E aí, olha, pede para ele subir, por favor, eu tô com meu filho com catapora, eu não tenho como deixar meu filho aqui sozinho, e até aí. E aí o rapaz subiu. Nessa que o rapaz subiu, eu aprendendo com o meu coach, tentando convencer ele. Tem misericórdia, eu tô com um filho com catapora. Não posso.
Eu falo que eles gostam, cara. Não, os caras, profissão. Cortou a luz. Existem psicopatas e existem os caras que cortam a luz de casa. Olha, o que eu posso falar é, a senhora pagar a taxa de emergência, e eu prometo que eu venho ainda hoje religar a sua luz, mas eu tenho que cortar. E aí eu fiquei em casa com a criança pequena, com o catafora e a luz cortada. Dá um ódio, né? Dá um sentimento. Não, dá um sentimento que você se sente meio que um nada, né? Acaba que você fala assim, cara, não acredito que eu tô vivendo essa vida, não é possível que eu tô passando essa situação. Eu não e posso. você desconta a raiva no cara que tá fazendo o trabalho dele, porque querendo ou não, ele tá fazendo o trabalho dele. Né? Só que aí você fala assim... É um conflito, que você fala, mas se eu tivesse no lugar dele, eu não cortaria nessa situação. Não, e ele chegou em casa e o rapaz chegou depois para religar e ele encontrou o rapaz. E ele falou pro rapaz, olha, se eu fosse você, eu mudaria de emprego. Porque o seu emprego é fazer as pessoas ficarem tristes. É fazer as pessoas... eu não me sentiria bem fazendo a pessoa ficar triste. Entendeu? Sem dúvida. Então, assim... Ele ainda tentando convencer o cara... Mas o lance que, né, eu vejo... eu era assim, eu chegava da escola meio-dia e meia, e aí eu ia encontrar minha mãe tinha uma lojinha lá que eu já falei, em frente à igreja Nossa Senhora das Graças, e aí eu ia almoçar na minha avó, que era mais pra baixo, e voltava pra ficar na lojinha e minha mãe ir pra almoçar, né? E aí minha mãe voltava, eu queria comer um chocolate, né? Um doce. Você é criança, é adolescente, você quer comer um doce. Eu pedia pra minha mãe pra eu comprar um chocolate, minha mãe falava assim, não tem dinheiro. Pra que você quer dinheiro? Não vou te dar dinheiro não, rapaz. Você vai fazer, você vai torrar. Você vai torrar o dinheiro, você vai gastar o dinheiro. Não por mal, sabe? Minha mãe ela foi a provedora da casa. Morava eu, minha mãe e minha irmã. Então, se minha mãe não ganhasse dinheiro e para comprar, minha mãe vendia de dia para comprar mistura, né? Que a gente chama aqui em São Paulo mistura, né? Ou guarnição, não sei. Mas comprar meio quilo de bife para fritar, pra gente poder comer com arroz e feijão à noite. E era aquele negócio de um bife por pessoa, né? Um bife, minha irmã sempre queria o maior, né? Ela era mais velha, ela queria o bife maior. E aí eu ficava sempre com o menor. Então agora em casa também eu falo assim pra Rô, né? A Rô é nossa funcionária. Eu falo assim, Rô, pelo amor de Deus, frita uns 6, 7, 8 bife, deixa sobrar. Porque, sabe, acaba que você fica com aquilo, né? Mas é esse questão de você não ter a oportunidade de administrar as coisas. Eu lembro que onde está o emocional que eu quero passar? Eu lembro quando eu jogava futebol e eu jogava num time de várzea que era de um cara que era um cara empresário e ele levava você para fazer teste. E quando eu ia pro teste, eu tinha medo de pegar a bola e errar, perder a bola e, sabe, ser cortado e aquilo era o meu grande problema de não passar na peneira. Porque eu ficava com medo de pegar a bola. Então eu me escondia atrás de um jogador, não dava opção para eu receber a bola. Então era um emocional porque eu não estava acostumado com a peneira. Uhum. Eu não estava acostumado com o processo. E eu tinha dentro de mim um medo que veio lá de trás com tudo aquilo que minha mãe passou, que a gente passou. Então as pessoas colocado dentro dela um medo, uma situação que ela sempre vai perder, que ela sempre espera que vai acontecer uma coisa ruim. E isso fez com que ele me falou assim uma vez, ele falou assim, Alessandro, deixa eu te falar um negócio, cara, não pensa nessa peneira que você vai fazer, porque o que você tem que fazer é o quê? Você tem que procurar a bola, mesmo que você perca, mesmo que aconteça o errado, uma hora você vai se acostumar com a situação e você vai perceber que você vai dominar esse medo que você tem dentro de você. E quando você dominar esse medo que você tem dentro de você e pegar confiança de que você pode driblar o cara, você vai ver que você está acostumado e você vai começar a driblar. Então, o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro, o que acontece? Você... não dá dinheiro para ele não. Não dá dinheiro para ele não, ele vai torrar. Não...
O brasileiro, ele cresce não acostumado a lidar com dinheiro. Então é tudo assim, pai, posso comprar isso? Não, rapaz, não tem dinheiro. Pai, posso fazer aquilo? Não, não tem dinheiro. Mãe, Natal, eu queria isso, vamos fazer? Não, não tem dinheiro. 80% dos brasileiros vive essa situação. Então quando o cara ganha dinheiro, ele quer comprar tudo aquilo que ele não pôde comprar. E ele, mesmo sabendo que o dinheiro não vai dar no final do mês, para ele chegar no final do mês, ele corre o risco por um prazer momentâneo. Então eu vou dar uma dica para você lidar com dinheiro. Então minha dica é para você ter equilíbrio emocional para lidar com dinheiro. O que eu sugiro? Pega R$50, coloca na tua carteira e você fala assim, eu não vou gastar esses R$50 durante uma semana. Vai ficar na minha carteira, não importa onde eu for. Eu vou me policiar para não arrancar esses R$50 e comprar qualquer coisa. Então isso vai fazer com que você passe a semana e você vai ver que vão vir várias tentações para você arrancar esses R$50 e usar. Se você acha que R$50 é pouco para você lidar com dinheiro, coloca R$100. Se você já não está mais na fase dos R$100, você não consegue guardar, pega lá, deixa R$500 na sua conta e você fala assim, eu vou passar esse mês com R$500 na minha conta e eu não vou usar, eu vou chegar no mês que vem com R$500. E você vai, todo dia que você acordar, você vai falar assim, ó, eu tenho estrutura para lidar com dinheiro e eu vou ficar com esses R$500 até o final do mês. Você vai perceber que você vai começar a lidar com a situação, vai colocando metas atingíveis, vai aumentando isso daí, você vai ver que daqui a pouco você está poupando, você está juntando dinheiro e quando você perceber, você vai ver que você não tem mais o desequilíbrio, a euforia e a vontade de usar aquele dinheiro. Não, o dinheiro está na tua conta, você está vendo tudo que passa na tua frente e você fala assim, não quero. Você vai começar a dar opção para você mesmo de usar o dinheiro. E aí você chegou num ponto que as coisas começaram a dar certo, né? Você construiu uma história, eu acho que a gente não precisa entrar nisso hoje a fundo, mas eu queria que você contasse como foi o dia que você descobriu que você tinha mudado a chave, virado a chave do seu jogo e falado, hoje eu alcancei o equilíbrio. Olha, eu penso que o dia mesmo que eu alcancei o equilíbrio foi assim, eu tinha feito uma venda, né? Uma venda de 3 anos, fechei um contrato de 3 anos e eu recebi uma comissão e eu peguei e pensei assim, né? Eu falei assim, cara, olha onde eu tô, né? O que aconteceu da minha vida? Eu já estava no meu apartamento, eu já estava com o meu carro que a gente tinha escolhido, né? Nós fomos na concessionária e a gente escolheu o carro que a gente queria e eu peguei e pensei assim, eu falei, é o momento de eu recompensar a pessoa que me ajudou, né? Meu mentor. Então, meu sogro foi meu mentor, né? E meu sogro e minha sogra, mas eu vou dizer assim, sempre o meu sogro eu tive ali junto com ele, né? Hoje é o meu amigo, né? É o meu melhor amigo. E eu peguei e conversei com a Rê, falei assim, a Rê queria fazer um cruzeiro, e eu falei assim, ó, vamos levar seu pai e sua mãe e eu quero pagar o cruzeiro, né? Então a gente escolheu lá a cabine com a sacada. Melhor cabine. A melhor cabine, o melhor cruzeiro que tinha na época. E a gente foi, né? A gente fez a Costa Brasileira. Então eu pude bancar aquela viagem como retribuição, né? Pro meu mentor. E ali eu vi que a história da minha vida tinha mudado. Eu falei assim, cara, cheguei nesse nível, né? Então o meu nível de confiança foi muito grande de eu falar assim, tem muito mais coisas por vir. Tem muito mais coisas por vir. Se eu cheguei nesse ponto aonde eu tô conseguindo pagar uma viagem dos sonhos para minha família e levando o meu mentor e minha mentora, né? Uhum. Eu acredito que tem muito mais coisa para vir. Então o que eu posso te dizer uma dica é sempre quando você sentir que você está sendo abençoado e recebendo da vida aquilo que você semeou, saiba que
tem pessoas que semearam, né, dentro de você, semeou na tua vida, e sempre há um tempo para se demonstrar gratidão e retribuir aquilo que eles se esforçaram, né, para te ajudar. Então a minha dica é: sempre reconheça os seus mentores. E como que você lida hoje com o seu dinheiro? Como que funciona? E além de como você lida hoje, eu queria que você falasse um pouco também de como você e a sua família, legal, a pastora também dá a visão dela, que afinal, o maior problema entre casais, eu acredito que seja financeiro, quando o casal rompe, né? Existe, não vou dizer o maior, né? Mas é um problema muito grave, maiores, um sim, dos maiores, né? E eu queria que vocês falassem disso, qual o alinhamento que você tem com a sua família e antes de contar isso, começa contando aquela história que você criou 2 empreendedorzinhos mirim, que a escola te ligou, essa história é muito interessante. Não, então, a gente, né, meus filhos começaram a fazer era pulseirinha, né? Pulseirinha de elastiquinho. Uhum. E aí eles montavam a pulseirinha e eles começaram a fazer, aí começou a fazer de uma cor, de outra, e começaram a vender na escola. E aí eles começaram a vender na escola e chegavam com o dinheiro, né? Começaram a chegar com o dinheiro. E aí eu falei assim, e como é que tá esse negócio aí? Vocês estão tendo lucro? Aí eles, pequenos assim, quantos anos eles tinham? Olha lá, 8 anos de idade, sei lá. Aí eles falaram assim, lucro? Aí eu falei, lucro, tá dando lucro o negócio de vocês? Aí eu falei, senta aí, pega um papel aí, uma caneta. Aí eu falei, quanto que você paga no saco de elástico? Quantos vem? Aí o David... pulseiras dá pra fazer? Quantas pulseiras dá pra fazer? Aí o David foi escrevendo e tal, aí eu falei assim, quanto você tá vendendo por quanto? Ah, eu tô vendendo por tanto. Eu falei, e quanto que você tá tendo de lucro? Ó, você tem que vender assim, assim. Aí eles mexeram no preço e tal, acertou, e a Karen era menor ainda do que o David, né? E ela ficava só olhando e prestando atenção. E a molecada começou a não comprar lanche e comprar pulseirinha. Pra poder ter a pulseira. E aí o cara tinha a preta, eles falavam, você precisa da branca. Aí vem a branca, precisa da vermelha. Significaram o negócio, escalaram, né? Teve que proibir venda de pulseira por causa dos dois, que eles começaram o negócio das pulseiras. Então, assim, sempre dentro da minha casa foi sempre essa visão, né? De que você, já que você vai fazer um esforço, já que você precisa suar para poder ganhar e ter que se esforçar para vender alguma coisa, que você venda lucrando. Sem dúvida. Você faça lucrando. Eu queria a visão da pastora nessa questão de como que você lida com o dinheiro. Como que foi a influência dele para gerenciar, como que funciona? Bom, para mim acaba sendo até confortável nesse sentido, porque ele é muito... Ele organiza essa parte financeira, então se ele fala para mim, dá para comprar, eu sei que dá, se ele fala não dá, eu sei que não dá, porque ele não priva se tem como fazer. Uhum. Então é uma confiança, a gente conversa muito, ele esclarece muito, ele coloca muito como as coisas estão funcionando, quais são os nossos compromissos e o que a gente teria que fazer, né, amor? E o que daria, a gente tem esse X. Então, o legal do nosso relacionamento é isso, é sempre muito claro, sempre muito conversado e não há privação se não há necessidade da privação. Tem uma privação, mas tem uma justificativa. Então, a gente quer conquistar aquilo, então a gente vai privar isso agora em prol de algo que a gente... Tá claro, a gente vai entrar nessa, é sempre muito acordado, né? Eu penso que é como uma família, ela é como uma empresa guardada as proporções. Então, a empresa, ela é um sonho composto, né? O casamento é um sonho composto, família é um sonho composto. Então, tudo gira em torno de você, quando você vai fazer uma campanha de marketing, você vai investir em tráfego, você vai gastar X, e aí qual que é a meta que você tá todo mundo sabendo, tá todo mundo por dentro, esse é o nosso objetivo. Galera, vamos virar a madrugada, vamos nos esforçar, todo mundo quer alcançar? Queremos, então é isso. Então eu procuro ser transparente. Transparente. Acho que essa é a palavra. Sim, é essa. Entre o casal,
né? Um casal que o cara tem uma conta bancária, a mulher tem outra conta bancária. E aí um combina de... Sabe, pode até dar certo. Não tô dizendo que é, eu tô dizendo assim, a minha verdade é a verdade exclusiva. Sim. Mas se você quiser se inspirar na minha vida, na nossa vida, na vida da minha família, o que a minha filosofia é transparência. Aí nós estávamos num apartamento, fomos para mudar para casa. E aí, vamos comprar casa? Vamos. Então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E eu sempre mostrando o sacrifício, e eu mostro o meu primeiro sacrifício. Então eu tinha uma BMW na época. Conheço bem. Uma BMW branca. E aí eu peguei e eu fui o primeiro a vender a BMW. Que eu gostava, tal, do jeito que eu queria. Aí eu sacrifiquei a BMW pra gente poder, pra eu mostrar o exemplo. Eu falei assim, não precisei falar. Aí todo mundo vai reconhecendo. Pô, meu pai vendeu o carro dele. Aí eu comecei a andar de Uber, né? Comecei a andar de Uber porque depois eu adotei o Uber para ficar andando em Alphaville ali. Era mais simples. Mas a filosofia tem que ser, na minha visão, transparência. Nós vamos fazer uma viagem, nós vamos comprar uma casa. Nós vamos agora fazer isso. Transparência, põe na mesa, fala assim, vamos pagar o preço, todo mundo? Vamos pagar o preço. Então nós vamos embora. Olha como é louco. Combinado não sai caro. Não sei se é paradoxo a palavra, mas depois de acho que 2 meses eu acabei comprando o mesmo carro. Foi, que né? Você vendeu. Eu vendi pra pessoa e aí você comprou. E eu comprei dela, que ela ficou 1 mês, né? E eu vendi, tava boa. Não, o carro tava impecável. A questão é momento. Eu tava no momento que eu tava começando a construir as minhas coisas. Óbvio que aconteceu algumas coisas ruins aí pelo caminho, né? Houve um superfaturamento no preço, coisas que acabaram... O lance do emocional. A pessoa que, tipo, na compra viu minha ansiedade e eu não pesquisei preço. Eu nem te falei. Tipo, eu não fui capaz de te ligar e falar, meu irmão, tô pagando tanto, o cara tá pagando tanto, meu carro faz sentido. Mas o lance do emocional, de falar assim, não, mas como assim? Eu tô andando de carro 1000. Eu não posso andar de carro 1000. Eu tenho que estar numa BMW. A diferença de preço não tava... Porque eu tinha comprado um carro 1000 zero, mas tinha posto um monte de opcional. Era uma diferença relativamente até pequena, não era tão difícil. E aí, no final das contas, eu acabei tendo que vender o carro, porque eu me enrolei todo. E depois eu fiquei sem carro nenhum, né? E isso é legal da gente estar falando, porque ao mesmo tempo que você vendeu o carro para estar comprando um bem, para estar agregando alguma coisa fazendo um sacrifício. Sim, o patrimônio, né? Eu acelerei as coisas, o processo e fui para uma coisa que acabou me tirando um patrimônio. Sim. E eu acho que cada vez mais o brasileiro não consegue encontrar esse equilíbrio. E por que eles não encontram esse equilíbrio? Porque, principalmente pela escassez. Conheço uma pessoa também que é professora de de finanças, né? E ela fala assim, quando você chega no restaurante, você pedir água, você pede água da casa. Você tem que falar assim. Porque na lei eles vão te trazer uma água num copo. Qual que é a tua visão? É essa economia e o equilíbrio que as pessoas têm que fazer? Então, aí eu tenho a cultura, né? Tem a cultura da sobrevivência e tem a cultura do desenvolvimento. Então, o cara que vive prestando atenção naquilo que ele gasta, óbvio que ele tem que ter um controle financeiro. Mas o cara, me fala assim, se você tem uma vida financeira que está dentro ali de um padrão, o quanto você consegue diminuir no teu custo de vida, entendeu? Sei lá, você vai diminuir 10%, 15%, talvez 20%. Não é tanto... É muito, hein? É muito. Na minha visão, você consegue diminuir, sei lá, de 5% a 10%. A minha visão, o que acontece? O maior problema, principalmente nas famílias. Aí o cara chega para a esposa e ele fala assim, olha, não vamos comer mais em restaurante. Eu não posso te dizer que eu nunca fiz isso. Já fiz, até eu mudar a chave e perceber
aonde estava a chave da mudança financeira na minha vida. A mudança financeira da vida, ela tá quando você pensa em como ganhar mais e não como gastar menos. A cultura do brasileiro é como gastar menos. Ele acha que ele vai ter uma vida confortável gastando menos. Ele vai ter vida confortável ganhando mais. Gaste seu tempo pensando quanto você pode ganhar mais, entendeu? Então a cultura da água aí é o cara que chega lá e ele tá tendo um controle do quê? De 10 reais, 20 reais, 30, 50 reais que ele vai gastar mais numa conta num restaurante. O cara não tá se ligando que de repente ele tá focado a energia dele. Nem isso, porque vamos partir do princípio que uma pessoa que tá precisando economizar na água da casa, ela vai estar num nível de restaurante, por exemplo, que se ele pedir, sei lá, uma tubaína Vedete, que eu tomo e é gostoso, vai custar ali uma latinha R$3. O que isso vai mudar na vida dele? Não muda em nada. Eu tive um cara que eu trabalhei, que era um VP de vendas da empresa, e ele falava assim, cara, isso é vida barata. Isso aí é cara barato. Você vai ser um cara barato. Você continua nessa vida, o cara sempre vai ser um cara barato. Que é sempre o cara pensando no quanto ele vai gastar. Você chama o cara para ir em algum lugar, o cara pensa o quanto ele vai gastar. Ah, vamos num restaurante? Quanto eu vou gastar? Ah, vamos para férias? Quanto eu vou gastar? Quanto eu vou gastar? O cara pensa no quanto ele vai gastar. Meu irmão, você tem que chegar no momento da tua vida que você vai pensar assim, cara, eu quero ir para onde eu quero ir. Não é o dinheiro que vai determinar para onde eu quero ir. Eu vou determinar onde o dinheiro vai me levar. Você não é escravo do dinheiro, ele vira um servo. O dinheiro te serve e não você serve o dinheiro. Porque senão você passa a viver uma vida que nem eu digo assim, a vida do cavalo de resort. Já viu? Não. Não? Cavalo de resort é o seguinte, você vai lá no resort, aí você pede para usar o cavalo, aí você usa o cavalo, tem um lago no resort. E aí você pega o cavalo e aí você sobe em cima do cavalo e aí você fala, puxa ele para a esquerda, ele não vai. Ele vai para a direita. Você puxa o cavalo para a esquerda, o cavalo quer ir para onde? Para fazer o contorno no lago. É o que ele tá condicionado assim. Condicionado. Então o cara vai viver a vida de um cavalo de resort. É o que ele tá condicionado a viver aquela vida. O Antunes, que é trader, que trabalha na bolsa, que ganha dinheiro com isso, ele chama de corrida dos ratos. Que é quando o hamster entra na gaiolinha e fica rodando naquela maquininha, tipo, o dia inteiro na roda. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que eu aprendi, né, principalmente com o israelense e com o povo judeu, é você que controla a tua vida. Você que controla a tua vida. As escolhas têm que vir para sua mão e não para a mão de alguém ou de algo, entendeu? E você tem que ter a sabedoria emocional para poder ligar isso à sua maneira de ganhar dinheiro, sua maneira de fazer dinheiro. E você não está tão preocupado com o teu custo de vida, entendeu? Porque no final acaba que eu percebi assim, que o ideal para mim era o quê? Primeiro gastar meu tempo em elevar o meu ganho para depois poder controlar meu custo. Porque, velho, quem não ganha nada, o que você vai controlar? Nada. Você ganha 10, você vai controlar o quê? 10. Você ganha 1, você vai controlar 1. O que é 1 comparado com 10? O que é 10 comparado com 100, com 1000? Eu pensei assim, cara, quando eu estiver ganhando muito, é que eu tenho que me preocupar a forma que eu estou gastando esse dinheiro. Porque, na verdade, a preocupação, que vai ser a forma que você está gastando dinheiro, vai ser muito mais na maneira que você vai pegar teu dinheiro e investir o teu dinheiro, e não mais de quanto que eu vou gastar para comer naquele restaurante, ou quanto que eu vou comprar um carro confortável para minha família, para eu pegar a estrada. E aí o cara me fala assim, não, mas quanto faz com 1 litro? Fala assim, meu irmão, eu não olhei quanto nós conhecemos quanto faz. Uma pessoa que falou pra gente que comprou um carro top, do top blindado, né? A pessoa com muito dinheiro. E aí falaram pra ela, nossa, mas você vai gastar muita gasolina, porque o carro blindado...
Você acha que eu tô preocupado quanto que eu vou gastar de gasolina, né? Sim, o cara tá... Porque hoje, por exemplo, o que eu ganho, eu invisto, sei lá, hoje eu tava fazendo uma conta aí outro dia, o meu investimento tá em torno de 40% daquilo que vem na minha mão. Daquilo que vem na minha mão, 40% do que vem na minha mão vai para investimento. E eu vivo com 60% daquilo que vem na minha mão. Então, o gatilho tá onde? Tá, cara, quando eu estiver ganhando isso, eu tenho que me preocupar com o que eu tô gastando. Aí você vai perceber que sua vida, que você vai gastar no cotidiano com a sua família, proporcionalmente àquilo que você tá ganhando, ela é muito pequena. Proporcionalmente ao que você está ganhando, entendeu? Então passa a ser um custo para você irrisório daquilo que faz a diferença. Não faz mais a diferença. Mas hoje na vida das pessoas que eu vejo que são controladas para sobreviver, que são as pessoas que vivem a vida do cavalo de resort, que estão condicionadas àquilo ali, se o cara pedir uma pizza a mais no mês, vai fazer a diferença no salário do cara. Vai fazer uma diferença na maneira do cara viver. Uma pizza a mais por mês, ou uma pizza a mais na semana, ou um restaurante, ou alguma coisa que o cara fizer a mais, vai bater crucialmente no KPI de finança dele lá, para ele poder viver, entendeu? Então, meu conselho é o quê? Você tem que usar a sua cabeça e o seu emocional para você se desenvolver e ver o quanto dentro do teu dom você consegue trazer dinheiro para dentro da tua casa. Quanto mais você trouxer dinheiro para dentro da tua casa, você vai ver que o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas aquilo que você fala. O amor ao dinheiro mas aquilo que você fala, né? Que a riqueza... O dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza traz tristeza. O dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza traz tristeza. Então, num país de terceiro mundo, que nem é o Brasil, não estou falando mal do Brasil, uma constatação. Num país de terceiro mundo, virou normal pessoas viverem uma vida de terceiro mundo. Mas eu aprendo também com a Bíblia, e Deus nunca fez o homem para viver uma vida de terceiro mundo. Deus fez o homem para viver uma vida de primeiro mundo. O homem nasceu para ser cabeça e não cauda. Deus colocou o homem na terra para dominar e não ser dominado. Mas o que acontece? Eu nasci no Brasil mesmo. Essa é a vida que eu vou levar. É cultural, entendeu? né, amor? É cultural. Inclusive, às vezes a pessoa tem dinheiro e ela é acostumada a não usufruir do dinheiro. Não vive a vida. Não viver. Ela priva os filhos de uma boa viagem, de um bom brinquedo, porque imagina que eu vou gastar isso nesse brinquedo. Mesmo ela tendo, ela se acostuma a privar para ter lá um bom dinheiro poupado e acaba passando a vida toda sem aproveitar. A gente conheceu um casal, né? E esse casal, eles ganharam muito dinheiro. E o foco deles sempre era ganhar dinheiro. Nunca tinham saído do país. Não que para você represente você ser rico sair do país. Não tem nada a ver. Mas o que eu tô dizendo... Não viver. Eles guardaram dinheiro. Quando ele chegou numa idade... Sei lá, não vou falar a idade dele, mas ele chegou numa idade avançada. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, Sam, aproveita a vida. Viaja o que você tiver pra viajar. Aproveite com os seus filhos, com a sua esposa. Porque hoje eu não posso viajar, sabe por quê? Porque eu não aguento andar um quarteirão sem ir no banheiro. Sem ter que ir fazer xixi. Entendeu? Porque o cara não tem saúde. Porque ele tem que ficar indo no banheiro fazer xixi. Então, hoje o cara com todo o dinheiro na conta, com tudo aquilo que ele poderia ter, né? E o cara não pode fazer a viagem que ele queria. Então, dentro disso tudo que a gente está falando, o equilíbrio emocional para você viver é o que o brasileiro tem que buscar. Entendeu? E isso daí é o que a gente está batendo com o IDS, que é a nossa missão, é fazer com o brasileiro ganhe liberdade. O brasileiro tenha liberdade, que ele não seja o cavalo de resort, que ele não dependa do presidente que tiver na república, que ele não dependa do dólar, que ele não dependa de o chefe dele pagar o salário dele no final do mês. Não,
o chefe dele vai sentir assim em débito com você, seja qual trabalho que você tiver, do tanto que você adiciona de valor na onde você estiver, entendeu? O Vitor Hugo mandou uma pergunta aqui pra você. Não tenho domínio sobre o dinheiro. E aí? Olha, para você, né, ter o domínio sobre o dinheiro, você tem que ter uma força emocional no sentido de entender qual é o teu objetivo de vida, qual é o teu foco principal. Eu acho que quando uma pessoa ela não define uma meta, ela não tem uma meta de vida, né? E eu escrevi o maior coach de todos os tempos, que eu acho maravilhoso, é quando Jesus encontrava as pessoas, ele falava assim, o que queres que eu te faça? Então sempre ele falava assim, me fala alguma coisa que seja teu objetivo de vida. E quando a pessoa tem bem definido qual é o objetivo de vida dela, entendeu? Inclusive quando uma pessoa ela não comprou a casa dela ainda, é porque de repente ela não está tão convencida de que ela precisa comprar a casa. E isso passa a não ser uma meta definida. Quando não é uma meta totalmente definida, porque às vezes a esposa quer comprar, mas o marido não. E aí não há uma meta bem definida. E aí não haverá nunca um domínio próprio de falar... Começam a surgir coisas que o cara vai comprando no caminho, né? Então surge prioridades na vida do cara, que o cara fala assim, não, vou fazer isso. A esposa, não, mas a gente não tinha aquilo. Mas na verdade, não tá uma meta dos dois, não é um objetivo dos dois. Então o domínio próprio, ele tá exatamente quando o cara entende que aquilo é o objetivo dele, a meta dele, é a missão dele, ele coloca como coisa principal e sendo algo forte dentro dele, com certeza não vai fazer o cara ficar abalado, entendeu? Então a gente tá a semana inteira na correria, né? Eu tô a semana inteira trabalhando, tô a semana inteira dormindo tarde, acordando cedo. E hoje, né, nós estamos gravando aqui num sábado à noite, sei lá, 11 horas da noite, 10 horas da noite, e eu acordei hoje, fui dormir às quase 6 da manhã, mas a gente acordou, dormiu ali um período de 5 horas e meia, e na tua cabeça vem a ideia de falar assim, nossa, cara, hoje eu poderia de repente cancelar a gravação e a gente gravar um outro dia. Só que dentro de mim, a minha missão é mais forte, entendeu? Então vem o domínio próprio, né? A gente tá falando do financeiro, e eu tô falando de algo que eu signifiquei esse projeto como a minha missão, então eu não posso dizer não. Se o meu projeto é comprar casa, se o meu projeto é comprar um apartamento, se o meu projeto é montar uma empresa, então eu vou ter que depois estudar, ver como que é o entendimento, mas cara, você vai ter domínio. Se a coisa for muito forte mesmo, aquilo que você significou, você vai ter domínio. Isso é muito importante para você. Do que ele quer e por que ele quer. Tem que ter uma meta do que ele quer, por que ele quer, e ele vai ter que saber como fazer. Quer também, né? Que isso às vezes é mais forte do que os dois primeiros, né? Ou pelo que ou por quem, né? Há maneiras de você significar. Mas aí é um outro tema, uma outra coisa que a gente pode falar outro dia, é o cara saber como ele fazer corretamente para ele poder chegar no objetivo dele. Que ele vai pagar um preço. Se ele está pagando um preço por aquilo, o ideal é que ele pague um preço e chegue no objetivo. Né? Boa. Temos uma pergunta aqui do Jefferson. Como administrar as pessoas à minha volta? Acho que a esposa dele tá gastando muito e ele tá preocupado. Não, como administrar finança ou como administrar as pessoas relacionamento? De maneira ao financeiro. Eu entendi que essa é a pergunta. Entendi. Não, sabe que tem uma história engraçada, né? Que eu tinha um sobrinho e aí meu sobrinho ele falava assim, tio, era primo, né? De segundo grau, que era um primo meu, pai dele. Aí ele falava assim, tio, nossa, eu vou com meu pai no caixa eletrônico para tirar dinheiro, não sai dinheiro. Eu vou com meu pai, não sai dinheiro. Eu vou com a minha mãe, sai um monte de dinheiro. Minha mãe que é boa, que é esperta, ele falava. Minha mãe que é esperta. Eu tinha um primo meu que era
chegou depois até separaram, né, o casamento, porque elas que enfrentaram essa situação. O grande jogo aí, eu penso, óbvio que tá dentro das pessoas, né? Você administrar, eu acho que a transparência, ela é o segredo para você fazer com que a pessoa esteja dentro do teu jogo. Porque se a pessoa não conhece qual o fundo do poço, entendeu? Ela sempre vai achar que você tá numa situação, né? A água, vamos dar um exemplo melhor. A água, ela não sabe onde tá batendo. Então, quando a pessoa, o seu parceiro, o seu cúmplice, o teu sócio, se é teu cúmplice, né, que assume com você o crime em qualquer situação, se é teu parceiro, se é teu sócio, tudo é voltado para vocês ganharem o jogo. Então, como que você pode omitir dessa pessoa a sua situação, sendo que essa pessoa está no mesmo barco que você, está remando junto com você? Então, contra a matemática, não há oração, entendeu? Se você, 1 mais 1 na oração, nunca vai virar 3, vai virar 2. E 1 menos 1 vai virar 0. Então, não existe algo que vai mudar. Quando você apresenta para a pessoa a sua situação financeira e mostra para a pessoa onde você está, é mais fácil você convencer. Agora, tem também a questão de quando você está crescendo e você ganha dinheiro e está ganhando muito dinheiro, a pessoa pode achar que ela pode gastar o quanto ela quer. O ideal é que você mostre para ela que vai ter um preço a pagar. Vai ter um custo para aquilo ali. Então, eu estou fazendo isso, né? Eu estou fazendo isso por isto, por este objetivo. Porém, aquele outro objetivo está sendo reprimido, entendeu? A transparência é a melhor saída. Deus deu pra gente o raciocínio. Se tem uma coisa que nós somos diferentes né, eu tenho uma coisa legal que eu posso falar, é assim, Deus deu pro elefante a força, né? O elefante é forte, o elefante chega na selva, o elefante pisa, a terra treme. Então Deus deu pro elefante aquela força, aquele poder como forma de defesa dele. Então os outros animais vão olhar pro elefante e vão falar, cara, ele é muito forte. Aí Deus deu pro leão o quê? Deu o rugido pro leão, intimidatório, embora o leão também tenha força, mas ele, quando ele dá o rugido na selva, ele intimida. E ele intimida até o elefante. Então, se você perceber, o rugido do leão, ele é a força. Deus deu para o homem, para eu resumir, ele deu para o homem um diferencial. A defesa do homem, qual que é a defesa do homem? O cérebro. Deus deu para o homem o cérebro. Se você souber usar essa inteligência que Deus deu para você, você vai saber que você está em defesa, você está defendido das ameaças. Aí então, se eu estou defendido dessas ameaças, para mim resta o quê? Prosperar. Sai para prosperar. E agora temos a última pergunta aqui do Arthur. O Arthur tá ganhando pouco. Como aumentar a renda? Como aumentar a renda? Aumentando o valor, né? Não existe você falar, por exemplo, as pessoas não sabem a forma de pedir aumento. E a gente tem eu tenho uma estratégia que é o quê? Antes de você pedir aumento, você tem que buscar mostrar o teu valor. Pode ser que você vai conseguir, pode ser que sim, pode ser que não, mas aumenta muito as suas chances de conseguir. Você tem que vir e tem que ser prova real de que aquilo realmente é um valor, não é você não está fazendo uma mágica ali. Não está meio que... É um fake. Uhum. Então você busca dentro da tua característica aumentar valor. Você foi contratado para ser um cara que você vai promover o marketing dessa empresa. Além de promover o marketing dessa empresa, você é um cara criativo,
porque você decide montar um estúdio na tua casa, né? Tô falando de você mesmo. Você decide montar um estúdio dentro da tua casa, você decide muita coisa fazer com o seu dinheiro, né? Você tem as suas câmeras, você tem o domínio sobre a tecnologia, aí você sabe tirar um vídeo melhor, um som melhor, você tem uma ideia de visual melhor que na televisão, a hora que o cara for assistir, vai ficar muito melhor. Então, cara, você não foi contratado, o seu valor hoje, ele não é para você ser o diretor de marketing ou o CMO da Scalper, por exemplo. Não, você adiciona um valor muito maior. E além do mais, quando você traz um valor pessoal, que você tem, vamos dizer, princípios e valores que você consegue para o teu superior acalmar ele, equilibrar ele, aconselhar ele, em outras coisas que não concernem, porque o aumento que você vai pedir, ele é emocional. O cara acha que sempre está voltado para o profissional. Mas embora tal profissional, se você é um cara que irrita teu chefe, mesmo você fazendo muita coisa no profissional, o cara é capaz do cara não te dar o aumento. Vai te mandar embora. Vai haver a oportunidade para ele te mandar embora. Então, o valor que você tem que aumentar profissional e o valor que você tem que aumentar no emocional, né? Que eu acabei de falar, eu dei o seu exemplo porque você teve uma ideia brilhante e montou um estúdio maravilhoso e você está podendo fazer muitas coisas hoje a mais daquilo que você foi contratado para fazer. E além de tudo, o cara que te contratou, de repente, nem contava com esses benefícios que na parte pessoal e emocional dele, ele conta que você equilibra o cara, você traz entretenimento, você diverte a pessoa. Você entendeu? sempre falava assim, uma frase que você sempre usava era: você recebe proporcionalmente ao tipo de problema que você resolve. Isso. Você é um resolvedor de problemas. Resolvedor de problema. Então, se você resolve um problema que todo mundo consegue resolver, o seu valor vai ser menor. Se você resolve problemas que poucas pessoas conseguem resolver, o seu valor vai ser maior. Isso. Né? Então, dentro disso que a Rê falou, o cara que varre o chão, qualquer pessoa varre o chão. Qualquer pessoa pega uma vassoura, passa no chão, limpa, passa um pano, joga lá qualquer produto, né? E faz a limpeza. Mas conforme você vai se especializando, né, nas coisas, e eu já conheci história de cara que era jardineiro e o cara se tornou hoje um maior empresário nos Estados Unidos, que o cara corta grama para o estado de Nova York. Ele corta grama de todos os... Além de cortar em Nova York, a empresa do cara corta grama e cuida do jardim de todos os prédios do governo, inclusive da Casa Branca. Entendeu? Então o cara era um jardineiro. Ele foi aumentando o valor dele dentro daquele core que ele trabalha. Então você pega se eu for falar, por exemplo, de um exemplo bíblico muito legal, você pega Davi, Davi tocava harpa, mas Davi era guerreiro. Davi tinha outras atribuições, mas a harpa que ele tocava acalmava Saul. Entendeu? Então são várias características que vai no emocional também, não só nós somos resolvedores de problemas, tem que ser no profissional e também você tem que agregar um valor emocional aonde você está. Não, isso que você falou é sensacional, mas para esse vídeo não ficar muito longo, a gente ainda tem alguns temas para abordar, mas vamos fazer a segunda parte. Então a segunda parte a gente vai falar do seguinte: o guia definitivo para você ter a sua liberdade financeira. Então é isso, eu sou o Gabriel Zanirato. Eu sou o pastor Alessandro Moisés. E eu sou Rebeca Moisés. Até mais, tchau, tchau. Valeu! Tchau!